Ouça agora, Dia a Dia com Deus. É pecado. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24. A Itália do século XV era um território de contradições. Era o centro do poder religioso de sua época, uma terra rica, conhecida pelos seus comerciantes e banqueiros e pelo apoio que eles davam aos grandes artistas de seu tempo. Mas era também um lugar de desigualdade, onde os pobres viviam em miséria extrema e onde as tramas palacianas podiam ter mais importância que os juramentos públicos. A corrupção havia se tornado a principal regra de conduta. Era necessário que uma voz de Deus se levantasse para apontar o pecado, chamar o arrependimento e proclamar o retorno à pureza da vida cristã. Essa voz foi a do frade Jerônimo Savonarola, que apesar de ter morrido antes da Reforma Protestante, foi um de seus precursores. Savonarola era o terceiro filho numa família de 7. Desde muito cedo ele teve contato com as escrituras e também desenvolveu a prática da oração. Ele ocupava várias horas do dia. Essa rotina fez com que Deus lhe enchesse o coração de tal forma que a palavra viria a transbordar, atingindo a todos em Florença. Em suas pregações, ele desafiava o povo a se dobrar perante o Senhor, reconhecendo seu próprio pecado. As multidões que o escutavam no imponente Duomo, a catedral da cidade, saíam muitas vezes atordoadas e sem palavras. O julgamento de Deus, proclamado na voz de Jerônimo, fez com que a cidade deixasse as publicações imorais para ler os sermões do famoso pregador. As pessoas abandonavam as canções das ruas para cantar as músicas dos céus. Tamanho foi o impacto que, numa das ocasiões, as crianças caminharam pelas ruas recolhendo as publicações obscenas, máscaras e quaisquer outros objetos que fizessem referência ao pecado. O sucesso durou até o ano de 1498, quando Savonarola foi ameaçado, excomungado e por fim queimado em praça pública. Contudo, suas palavras já estavam marcadas no coração do povo. Por meio dele, Deus convidou uma cidade a fazer um balanço de vida, pesar suas motivações e escolher entre o certo e o errado. Olhando para a cidade atual, pode-se perceber que a história não é muito diferente. Assim como na Itália do século XV, as pessoas também procuraram os seus próprios interesses, sem se importar muito com julgamentos éticos. Numa era que se convencionou chamar de pós-moderna, o homem nunca foi tão senhor de si mesmo, tendo como padrão de conduta os desejos do próprio homem. O mundo atual pode ser resumido na frase do teólogo Francis Schaeffer: o homem moderno tem os pés firmemente plantados no ar. Uma humanidade perdida, sem referencial, carente da direção de Deus. Como aconteceu na época de Jerônimo Savonarola, precisamos permitir que o olhar do Senhor sonde os nossos corações. Para aprendermos a viver dia a dia com Deus, é necessário orar como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Savonarola percebeu que a sociedade que vivia estava seguindo caminhos errados e convidou seus concidadãos a fazer um balanço de suas vidas, em que a regra deveria vir dos padrões definidos por Deus. Seu convite era para que cada pessoa corrigisse seus passos, de tal forma que, como resultado, toda a sociedade adotasse um novo curso. Esse raciocínio foi válido para a Itália de 500 e poucos anos atrás, mas nada impede que continue
válido no Brasil de hoje? Quais são as atitudes individuais que você toma para tornar a sociedade em que vive um ambiente mais próximo dos padrões de Deus?